Amado e querido Deus, abençoa-nos pelas misericórdias de Cristo Jesus. Fala aos nossos entendimentos e aos nossos corações, e que na operosidade do sobrenatural de Deus vejamos a Tua mão realizar maravilhas. E possamos nos alegrar com os grandes feitos do Senhor, de maneira que nós glorifiquemos o Teu nome e bendizendo a Jesus Cristo, possamos com ações de graças entrar em Tua presença. Abençoa-nos e que toda a honra, glória e louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Pai. Há uma expressão bíblica que nós muito usamos no meio da igreja, que é a expressão céus abertos. O que são, de fato, céus abertos? Nós, tantas vezes, usamos, como eu disse, esta expressão e, por vezes, não entendemos perfeitamente o que isso significa. E pedimos a Deus: ó Senhor, dá-me céus abertos. Ó Senhor, abençoa a minha vida. Dá-me céus abertos. Como entendermos o que significa céus abertos? A Bíblia nos fala inúmeras vezes, inclusive no próprio batismo de Jesus, que diz que os céus se abriram. Jesus, ao sair das águas batismais, os céus se abriram e ouviu-se uma voz do céu que dizia: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. E também sabemos que foi visto o Espírito Santo descer sobre Jesus como uma pomba. Então, essa é uma expressão muito preciosa para nós. Porém, uma das maneiras de compreendermos o que é céus, a expressão céus abertos, é entendermos o que significa céus fechados. E por isso eu convidaria você a abrir a sua Bíblia no segundo livro das Crônicas, segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 7. E nós leremos o versículo 13 em especial. Disse o Senhor ao rei Salomão, versículo 13 do capítulo 7 do segundo livro das Crônicas: se eu cerrar, isso significa, se eu fechar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Que Deus abençoe
a sua palavra. Se eu fechar os céus, de modo que não chova. Isso são céus fechados. Céus fechados são céus onde não há chuva. Céus fechados implica em uma terra seca, sedenta, numa terra enferma pela seca, pela sequidão. Isto são céus fechados. E o que seria, portanto, céus abertos? Céus abertos é o contrário de céus fechados. Se céus fechados são que não chovem, céus abertos são céus com chuva. E por causa disso eu imagino que muitas vezes nós pedimos a Deus e não temos nem ideia do que estamos pedindo ao Senhor. Muitas vezes nós estamos orando com um conceito, com uma ideia em nossa mente. E pedindo ao Senhor, abre os céus, Senhor. Mas o que nós estamos pedindo ao Senhor é que venha chuva sobre a terra. Chuva que fará com que a terra esteja capacitada a ser trabalhada, capacitada a ser semeada, capacitada a ser colhida. Tudo isso tem a ver com a chuva que o Senhor nos envia. O próprio profeta Malaquias diz: provai-me nisto, põe-me à prova nisto. É o que o Senhor nos diz. Se eu não vos abrir as janelas dos céus. Quando as janelas dos céus estão abertas, o céu está aberto. E nós precisamos de janelas abertas para nós. Sabemos que o profeta Malaquias fala que as janelas dos céus estavam fechadas. Por quê? Porque o povo não estava sendo fiel nos dízimos e nas ofertas. Aqui, a Salomão, a explicação é mais ampla, porque se o povo de Deus não agisse com fidelidade para com Deus, Deus fecharia os céus. Mas se o povo se arrependesse, se o povo se convertesse dos seus maus caminhos, se o povo orasse, Deus abriria os céus. E por abrir os céus, Deus sararia a terra. Nós precisamos de uma terra que seja sarada. Nós precisamos que Deus sare a nossa terra pessoal. A Bíblia chama do coração humano o solo. E muitas vezes o coração embrutecido é solo endurecido, e nós precisamos de chuva. Chuva sobre os nossos corações, ou seja, sobre o nosso solo, o solo de nossa vida, para que esse solo venha a abrandar-se, para que esse solo venha a afofar-se pela chuva, aquela chuva fina que penetra, que transforma, mais uma vez eu digo, que cura o solo. Nós estamos precisando que os corações em nossos dias sejam curados. Precisamos de corações que sejam curados, solos que sejam curados. Precisamos que Deus também abençoe o solo de nossa terra, abençoe tudo que tem a ver
com a nossa nação, que haja chuva, que não haja seca, que não vivam uma sequidão. A economia, a saúde, a cultura, e eu poderia dizer tantas coisas. E muitas vezes nós estamos vendo algo que esquecemos que o principal motivo da terra estar enferma ou curada somos nós mesmos. Veja, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu dos céus ouvirei a sua oração e sararei a sua terra. Sempre me chamou a atenção o fato de que quando Adão pecou, Deus disse: maldita seja a terra por tua causa. Por tua causa. Sabe, nós como povo de Deus estamos jogando a culpa em muitas outras coisas, em muitas outras pessoas, em muitos outros elementos. Mas o que nós necessitamos é nós nos convertermos. O que nós necessitamos é viver isto que se encontra no segundo livro das Crônicas, no capítulo 7, do que Deus disse a Salomão: se eu fechar os céus, eu quero céus abertos, eu quero bênção. É tão linda aquela música do inário evangélico, do cantor cristão, aquela música tradicional. Chuvas de bênçãos queremos, chuvas rogamos a Deus, gotas benditas já temos, chuvas pedimos ao Pai. Nós precisamos, de fato, entender que Deus está disposto, Ele está pronto para nos abençoar. Eu quero aqui dizer a todos que hoje participam conosco dessa palavra, nós temos que voltar a orar e orar intensamente. Nós temos que voltar a entender que a nossa luta não é contra sangue, não é contra carne, mas contra principados e potestades, contra poderes dominadores do mal nas regiões celestes. Nós precisamos voltar a entender que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim espirituais. Nós precisamos mudar a nossa maneira de falar, a nossa maneira de agir, porque isso é se converter. Eu fico pasmo, por vezes, confesso, com a maneira de falar de alguns do nosso meio, que são nossos amados e queridos irmãos, e que falam, às vezes, palavras indevidas, palavras que nunca deveriam estar nos nossos lábios, porque se a boca fala o que está no coração, há certo tipo de palavra que jamais deveria sair dos nossos lábios. E se estão saindo dos nossos lábios, isso demonstra que há algo no nosso coração que não deveria estar no nosso coração, porque está se manifestando nos nossos lábios. Até mesmo palavras que, na minha formação, eu aprendi dentro do meio que é a igreja, dentro de uma família evangélica. Eu aprendi que eu não podia usar certos tipos de palavras de baixo calão, palavras
ofensivas, que eu não poderia, que eu teria que ter sempre respeito, para não dizer o que eu aprendi depois lendo a palavra: saia da tua boca unicamente o que for bom para edificação. Mas a boca fala do que está cheio o coração. E Jesus disse: não é o que entra pela boca do homem, mas é o que sai pela boca do homem que contamina o homem. E os nossos solos estão enfermos. Por quê? Porque as nossas bocas estão manifestando algo que não deveriam manifestar, falando algo que não deveriam falar. E muitos, não satisfeitos de falarem com suas bocas, estão ainda falando com outros meios, falando com sua pena, escrevendo, dizendo, falando coisas que não há como compreender que nós, que somos do Senhor, falemos tal coisa. Nós precisamos, com urgência, curar a igreja. Nós precisamos, com urgência, nos arrepender. Pastor, como nós curaremos a igreja? Como nós transformaremos a casa do Senhor, a igreja de Cristo, o edifício da fé? É o Senhor quem edifica a igreja, é verdade, é o Senhor quem edifica a igreja, mas cada um veja com o que está construindo, disse o apóstolo Paulo, o que tem sido a nossa escolha, o que temos usado nessa edificação, nessa construção, da parte que nos compete fazer. Meus amados irmãos, eu quero céus abertos. Eu quero céus abertos na minha vida. Eu quero céus abertos na tua vida. Eu quero céus abertos na nossa igreja. Eu quero céus abertos na nossa nação. Eu quero céus abertos, e esses céus serão abertos na medida que eu e você, e cada um de nós, e a igreja como um todo, se volte para o Senhor, humilde, arrependidos, orando. Mais do que nunca, nós necessitamos ter nossos joelhos dobrados, nossos olhos abertos, lendo a nossa Bíblia, buscando ouvir com os nossos ouvidos a voz do Senhor. Eu não estou dizendo que você não possa ter entendimento, conhecimento, mas nós precisamos de algo mais do que isso. Nós precisamos de um coração como o coração de Jesus, ter o sentimento em nós como o sentimento de Jesus. Nós precisamos de algo diferente, nós precisamos de algo especial. Sabe, deixe-me perguntar uma coisa a você: o que você tem alimentado a sua alma? Você tem alimentado a sua vida com essa palavra? Ou você tem alimentado a sua vida com muitas outras palavras que você tem recebido? Existe um discurso de ódio nos nossos dias. Nós não podemos ceder a esse discurso de ódio. Existe também um discurso de medo em nossos dias. Existe um medo, e o medo é um espírito. Nós não podemos permitir vivermos debaixo de um espírito de medo, de uma mentalidade de medo. Nós precisamos ser libertos dessas coisas e ser conduzidos pela palavra do Senhor. Sabe, muitos estão dizendo: mas conhecereis a verdade vos libertará. Temos que mostrar a verdade. Não há nada oculto que não venha a ser revelado, mas a verdade que Jesus estava se referindo era a própria palavra e Ele mesmo. Pois Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E não é simplesmente porque eu tenho consciência, porque eu sei que isso é verdadeiro ou aquilo é verdadeiro, que eu estou liberto. Isto tem um quê de verdade, mas não é
toda a verdade. A verdadeira verdade que nos liberta é a pessoa de Jesus Cristo, é a palavra de Deus. Temos que conhecer a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos libertará. Temos que conhecer a pessoa de Jesus Cristo. E a pessoa de Jesus Cristo nos libertará. Nós temos que nos voltar de novo para Deus. Nós temos que voltar a orar, voltar a nos consagrar, voltar a provocar chuvas do céu. Chuvas que eu necessito sobre a minha vida. Chuvas que eu creio que você necessita sobre a sua vida. Você que nos ouve, você que nos escuta, que está assistindo essa live, ou que depois de um tempo verá esta mensagem, saiba do seguinte: Deus está querendo curar os nossos corações. Eu quero ter um coração puro. Bem-aventurados os puros de coração. Puros de coração, porque eles verão a Deus. Meus amados irmãos, eu me controlo aqui para não falar nada indevido, no temor e tremor diante de Deus. Mas a igreja precisa se arrepender. A igreja, em alguns dos seus setores, em alguns dos seus segmentos, tem até apregoado uma mensagem de ódio. Nós não somos os pregadores do ódio. Nós somos, como a Bíblia diz, do ministério da reconciliação. Muitos estão pregando divisão. Nós sabemos que a casa dividida contra si não subsiste. E essa palavra é palavra de Deus, não é uma ideia minha ou de qualquer homem, é do Senhor. E nós precisamos voltar a ter em nosso meio. As igrejas estão divididas, famílias estão divididas. Nós estamos vendo esse retrato em nossa sociedade. Amigos estão deixando de ser amigos. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Nós temos que, de novo, voltar a pregar a palavra. Voltar a entregar as boas novas do Evangelho. É o que o mundo está precisando ouvir, é o que o teu vizinho está precisando ouvir, é o que o teu parente está precisando ouvir. Nós temos que voltar a pregar o Evangelho simples, o Evangelho puro, o Evangelho bíblico. Cuidado com outros evangelhos. O apóstolo Paulo diz: se alguém, mesmo que seja um anjo de luz, ou mesmo eu, vos apresentar um outro evangelho, existe um outro evangelho. E como eu sempre digo, a grande vantagem, ou o poder de uma falsificação, não está na diferença, está na semelhança. Uma falsificação eficaz é que é a mais semelhante possível do verdadeiro, mas não é o verdadeiro. E nós não podemos nos render a tais coisas. Eu quero chuvas. Eu quero que Deus abra as janelas dos céus. A Bíblia diz: se 2 ou 3 concordarem e pedirem, o que ligarem no céu terá sido ligado
na terra. E o que desligarem no céu terá sido desligado na terra. Nós temos poder para ligar e para desligar, para fechar e para abrir. Aquilo que é aberto nos céus é aberto na terra. Então, nós abrimos aqui na nossa realidade e os céus se abrirão. Se 2 ou 3 em concordância pedirem o que ligarem na terra, terá sido ligado no céu. O que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Se vocês abrirem na terra, será aberto nos céus. Nós precisamos de céus abertos. Minha família precisa, tua família precisa. O inimigo não pode alcançar vantagem sobre nós. Nós precisamos da bênção do Senhor Jesus Cristo. E precisamos orar e saber que quando eu estou pedindo, Senhor, abre os céus. Eu sei que nós temos aquele conceito de céus abertos, de anjos vindo, de anjos voltando. Esse é um conceito muito bonito e eu não digo que esteja errado, mas eu digo o seguinte, que saiba que quando você ora, tem que ser uma oração que abra os céus. E a oração que abre os céus é uma oração de concordância. A oração que abre os céus é uma oração de arrependimento. De arrependimento. Eu creio verdadeiramente que eu não tenho que me deixar levar por sentimentos que não sejam os sentimentos de Cristo. Lembremos-nos de Jesus, que na cruz do Calvário, sua primeira palavra foi: Pai, perdoa-lhes. Pai, perdoa-lhes. É isso que nós precisamos ter. A Bíblia diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não ousou se fazer igual, antes se humilhou, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. A igreja precisa voltar à prática da obediência. Obediência traz bênção. A Bíblia diz: sacrifícios e ofertas não exigiste, porque o que agrada ao Senhor é um coração quebrantado e contrito. O que Deus espera de nós é obediência. É isso que vai fazer, sabe, eu sou a favor das pessoas orarem, eu sou a favor de atos proféticos, eu sou a favor de tudo isto, mas em primeiro lugar, meus irmãos, não adianta nem pregarmos sobre amor, nem orarmos por amor, se nós estamos com um espírito de ódio. Então nós precisamos realmente, como igreja, nos arrepender. Como igreja nos arrepender. Eu sei que a igreja orou, que a igreja pediu, a igreja, nossa igreja, não ficou do lado de fora, orou. Eu vou dizer uma coisa para você, eu já disse, nem todas as orações que eram feitas eu concordava. Eu não gosto dessa coisa automática das pessoas de dizer amém a tudo. Eu gosto e eu quero que você faça isso. Ouça a oração. E se você concordar, diga amém. Se não concordar, não concorde. Porque você pensa, pelo amor de Deus, você pensa. Mas eu sei que Deus
não vai nos dar coisas erradas. A Bíblia diz, se um filho lhe pedir um pão, o pai não lhe dará uma pedra. Se pedir um peixe, não lhe dará uma cobra. Se pedir um ovo, não lhe dará um escorpião. E eu digo, eu, não a Bíblia, eu, mesmo que ele esteja sem saber pedindo pedra, pedindo cobra, pedindo escorpião, o pai não vai dar. O pai vai dar pão, peixe e ovo. Vai dar boas coisas. A Bíblia diz, quanto mais o vosso Pai Celeste não vos dará boas coisas, se o pedirdes. Note que não diz que dará o que nós pedimos, diz que dará boas coisas. Ele vai nos dar boas coisas. Eu sei que eu estou me alongando um pouco mais do que o normal, que normalmente eu prego muito menos, mas eu sinto no meu espírito que a igreja tem que orar. Eu sinto no meu espírito que a igreja tem que orar com o espírito certo. Não orar com ódio, não orar como disseram João e Tiago, filhos de Zebedeu, disseram, queres, Senhor, que mandemos vir fogo dos céus? E Jesus disse, vós não sabeis de que espírito sois. Nós temos que saber de que espírito nós somos. Esse não é o nosso espírito. Esse não é o nosso espírito. E pela terceira vez eu digo, esse não é o nosso espírito. O fogo vem de qualquer maneira, um dia ele virá sobre toda a terra. Você não precisa pedir, ele virá. Mas até lá, o que nós temos que pedir é a cura do enfermo, é a libertação do endemoniado, é a salvação do perdido. Nós precisamos pedir as boas coisas. E nós precisamos saber que Deus nos dará boas coisas, ainda que nós nem a reconheçamos como boas, mas elas serão boas coisas. Porque o que Deus vai nos dar é bom, porque Deus é bom e em todo o tempo Ele é bom. Eu quero que volte a chover. Eu quero que volte a chover. Eu não quero o meu coração seco. Eu não quero ter um espírito ressecado. Eu não quero ter dureza de coração. Eu quero voltar, Senhor, a ter a brandura que só o Espírito Santo pode nos dar. Vem, Espírito Santo, e chova sobre nós, chuva serôdia, chuva temporã, derrama, Senhor, do Teu Espírito em abundância. Queremos voltar a falar em línguas, queremos voltar a profetizar, queremos voltar a ver os Teus milagres, queremos, Senhor, ter solução para todas as vidas. Senhor, nós precisamos de milagres. A igreja está num momento decisivo. E nós pedimos, Senhor, eis-nos aqui, ministra a nós. Abre-nos os céus. As janelas dos céus sejam abertas e bênçãos sem medida caiam sobre nós. No nome de Jesus Cristo. Amém, Pai.